A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a todos. Agradecemos a Deus por mais uma manhã de domingo reunido em torno da sua palavra, no dia do Senhor, e você possa reunir sua família, os seus amigos, para juntos nós aprendermos mais acerca do nosso Deus. Também quero dar uma palavra de boas-vindas aos nossos visitantes que nos assistem, que nos acompanham neste momento. Você que não tem um lar espiritual, você também que é de outras denominações, nós somos gratos a Deus, nos sentimos honrados pela sua presença. Você possa permanecer conosco. Deus tem uma palavra a cada coração nesta manhã. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Você venha curtir o nosso canal, você venha comentar o nosso canal. Fazendo assim, você está contribuindo para que o reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo possa avançar e possa alcançar os povos que ainda não foram alcançados. E Deus te abençoe. Então, neste momento, pega a sua Bíblia, pega a sua revista. Vamos juntos estudarmos a palavra do Senhor. Estamos na lição de número 12, já no final já do trimestre, que traz por título Quando Deus se revela ao homem, 20 de dezembro de 2020. O texto áureo assim nos diz: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó 40, versículo 6. A verdade prática assim nos diz: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 38, o versículo 1 ao versículo 4, e Jó, capítulo 39, versículo 1 ao 6, Jó 40, do versículo 15 ao versículo 18, e Jó 41, do versículo 1 ao 3. Assim diz a palavra do Senhor. Jó 38, 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Jó 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Jó 40. Verso 15. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. O verso 24. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos ou com laços lhe furar o nariz? Jó 41, verso 1 ao 3. Poderás pescar com anzol o leviatã ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz ou um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo ou brandamente te falará? Vamos, neste momento, fazer uma oração. Logo após, estaremos dando continuidade ao discorrer dessa lição, a exposição dessa lição. Senhor Deus, nós te damos graça, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estarmos nesta manhã de domingo reunidos em torno da sua palavra. Senhor, que nós possamos aprender sobre o Senhor, sobre os seus atributos, que possamos, ó Pai, ter, ó Deus,
a plena certeza, Pai, de que o Senhor é um Deus presente, de que o Senhor é um Deus que se relaciona, de que o Senhor também é um Deus transcendente, um Deus soberano que está acima de tudo e de todos. Pai, que haja, Senhor, um conhecimento correto, equilibrado acerca dessas verdades, ó Pai, ensinada nesta lição, nesta manhã. Ó Deus, pedimos ao Senhor que nos auxilia, pedimos ao Senhor que possa falar poderosamente aos nossos corações, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre nós nesse dia, para o louvor da Sua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. O título dessa lição é um título muito pertinente. Depois de vermos as opiniões, as teologias dos amigos de Jó, acerca do Deus da Escritura, agora nós vamos estudar nesse tópico, nesta lição, nesta manhã, que traz por título Quando Deus se revela ao homem. O objetivo geral dessa lição é mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. Esse é o objetivo geral desta lição. A introdução nos diz assim: nesta lição vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Está do capítulo 38 até o 41 do livro de Jó. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo deste estudo veremos que a resposta de Deus não são precisas segundo as objetividades que os homens esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Quando fala da revelação de Deus ao homem, conhecer a Deus pressupõe revelação. Mas como conhecer um Deus transcendente, um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus que está acima de tudo e de todos, acima da sua criação? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas são criadas em Deus. Como então nós podemos relacionar com um Deus tão grande, um Deus absoluto, um Deus puro, um Deus santo como esse Deus? Conhecer a Deus pressupõe, inquestionavelmente, o fato de ele se revelar. É impossível qualquer conhecimento dele sem que ele se revele. Se Deus não se revelasse, por causa de sua natureza infinita e majestosa, jamais poderíamos ter qualquer conhecimento a respeito dele. Ele se desnudou a fim de que os seres humanos pudessem conhecê-lo. Os seres humanos ficariam totalmente ignorantes de Deus se esse se em si mesmasse. A mente humana, embora tenha os sensus divinitatis, não pode conceber Deus a menos que ele se revele. Os seres humanos jamais poderiam emitir qualquer conceito sobre Deus se não fosse impactado pelas obras da natureza, que são uma revelação muda, ou pela revelação verbal de Deus. Romanos 1,20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O que nós conhecemos de Deus é porque esse Deus nos revelou. Não haveria nenhum conhecimento de Deus da parte da humanidade se Deus não se revelasse ao homem. Então é do interesse de Deus se revelar às suas criaturas, para que nós dobremos diante dele, para que nós o adoremos, para que nós prestamos um culto vivo e verdadeiro, um culto racional. Então, está no próprio Deus o interesse de se revelar à humanidade. Então, é por meio desse princípio que nós podemos conhecer a Deus. Nós podemos conhecer a Deus porque ele se dispôs a se revelar a nós. Que graça maravilhosa! Que maravilhosa graça! Que Deus bendito e maravilhoso, que tem o interesse de se relacionar com a sua criatura. Um Deus que não está à parte do seu mundo criado, mas um Deus que está presente na história. Para nós compreendermos o assunto tratado nessa lição aqui, sobre a revelação de Deus,
sobre essa manifestação desse Deus pessoal, eu quero que você entenda duas verdades, ou dois atributos de Deus. Dois atributos vamos tratar aqui nesta manhã, para que a gente possa ter uma base para a gente aprender, né, esse assunto tratado aqui, para que nós não venhamos cair no erro, né, dos amigos de Jó e também no erro que Jó cometeu. Primeiro, a imanência. O que é a imanência? Esse é um atributo de Deus. A imanência de Deus diz respeito ao seu relacionamento com o mundo criado, especialmente com o ser humano e sua história. Deus está profundamente envolvido com a história humana. Deus não está à parte da história. Deus está envolvido com a história humana. Deus age de maneira ordinária, direta e indiretamente. E até mesmo intervém de modo especial na vida dos seres humanos que criou, especialmente na vida daqueles com os quais tem uma relação pactual. Aqueles que ele fez uma aliança, uma relação de aliança. Aqueles a quem Jesus Cristo veio redimir. Resumindo, o que é a imanência de Deus? É um Deus que se relaciona com a sua criação. Isso é imanência. Então, grave isso. Você precisa entender esta verdade. Esse atributo de Deus é a imanência de Deus. O segundo é a transcendência de Deus. A doutrina da transcendência de Deus é a doutrina que diz que Deus está assentado nas alturas, no seu trono, sendo um Deus separado da sua criação e independente dela. Sendo separado e independente dela, da sua criação, Deus está além dela e sobre ela. As Escrituras referem-se a Deus como o Altíssimo, como aquele que está sobre todas as coisas, elevado, indicando a sua superioridade sobre todas as coisas que vemos e das quais sabemos. Deus não está preso às mesmas categorias que os seres humanos, isto é, tempo e espaço. Por isso, não deve ser medido por elas. A Escritura tem algumas informações preciosas a respeito da transcendência desse Deus. Sua transcendência pode ser observada na grandeza de seus pensamentos, do seu poder e dos seus conhecimentos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 ao 9. Deus está acima da criação e sobre ela. Essas duas noções teístas devem estar em equilíbrio. Ou seja, o conhecimento acerca da imanência e da transcendência de Deus deve estar de forma equilibrada na mente de todo estudioso da Escritura. Se houver uma ênfase exagerada numa das duas, a crença teísta fica prejudicada. Se por um lado enfatiza-se exageradamente a imanência, perde-se a noção de um Deus pessoal, porque há perigo de se cair quase que na identificação de Deus com a sua criação, como acontece com os que adotam a visão panteísta, de que tudo é Deus. Se por outro lado houver ênfase excessiva na transcendência, incorre-se no erro de se perder a noção de um Deus ativo na história, como é o caso daqueles que aceitam a visão deísta, de um Deus ausente, de um Deus que está à parte da criação. Um Deus que não está envolvido na história. A noção que tivermos da imanência e da transcendência de Deus afetará muitos outros aspectos das nossas crenças, inclusive na nossa vida prática. Então precisa haver um equilíbrio entre essas duas verdades, um conhecimento correto da Escritura acerca desses dois atributos de Deus, para que possamos viver o Evangelho de forma equilibrada e segundo as Escrituras. Agora vamos analisar o primeiro ponto dessa lição. Agora que nós
já temos um conhecimento básico da imanência e da transcendência de Deus, agora podemos nos aprofundar em cada ponto desta lição, que vai nos trazer agora, por meio desta base, um esclarecimento maior acerca do que está sendo tratado aqui nesta manhã. Primeiro, a revelação de um Deus pessoal. Primeiro subtópico, o Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó. Mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e por seus amigos. Deus fica em silêncio nos demais capítulos até o 38. Jó fala, sua esposa fala, os amigos de Jó falam, mas Deus fica em silêncio. Até que o Senhor quebra agora o seu silêncio em Jó 38:1, que diz assim: depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Deus falou com Jó. Então, um Deus que é pessoal, um Deus que se relaciona, é um Deus que fala. Deus é um ser pessoal. Deus fala. A Escritura diz em Hebreus capítulo 1, Hebreus 1, a partir do verso 1, versículo 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então Deus fala. Deus falou por meio dos seus profetas. Deus falou por meio dessas aparições maravilhosas de forma. Deus fala de várias maneiras. Como Deus falou com Moisés, quando Deus se manifesta por meio dos trovões, dos relâmpagos no Monte Sinai. Então Deus fala com Jó aqui, nesse texto. Então Deus também falou por meio dos profetas, e Deus tem nos falado nesses últimos tempos por meio do seu Filho Jesus Cristo, o Verbo encarnado, e por meio da sua palavra. Então Deus, ele é esse ponto subtópico, enfatiza ou ratifica, confirma que Deus é um ser pessoal, é um Deus que se relaciona, é um Deus que fala. Você tem ouvido a voz de Deus? O certo, talvez, Deus não vai se manifestar a nós como que lá no Sinai, por meio de trovões, por meio de relâmpagos, de sonidos de buzina. O povo ficou apavorado e disse: Moisés, fala você conosco e não Deus, para que não morramos. Mas Deus tem nos falado, principalmente nesses últimos dias, por meio da sua palavra. Deus é um Deus pessoal. Ele nos fala por meio da sua palavra. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem se relacionado com esse Deus? Um Deus pessoal? Que eu e você possamos refletir sobre esta verdade. Então, que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do nosso Deus. Que nos troveja por meio das pregações. Que nos troveja por meio da leitura devocional. Então, que os nossos ouvidos estejam atentos a esse Deus, que não sejamos tardios em ouvir a sua bendita palavra. O segundo subtópico, a poderosa manifestação de Deus. Então, esse Deus, ele fala. Mas olha o resultado, os exemplos da Escritura que aqui estão, de quando Deus ele se manifesta, de quando Deus ele falou ao seu servo Jó, falou a Moisés, de quando Cristo, o Deus encarnado, fala a Simão Pedro, onde ele ali apanha uma quantidade de peixe. Olha o impacto desta poderosa manifestação de Deus. Sem dúvida, é impactante. Parecia com a da pesca maravilhosa. Lucas 5, de 1 ao 11. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes. Ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Esta foi a reação de Simão Pedro. Em Êxodo 19, também mostra a reação do povo em ouvir a voz majestosa de Deus. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus. E este falava-lhe por meio de um
redemoinho. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Deus é um ser que fala e se revela aos homens. O que tem sucedido à sua vida? Você tem ouvido a voz de Deus? Como eu disse aqui no primeiro ponto. Mas o que isso tem feito na sua vida? Tem acontecido algumas mudanças na sua vida ao fazer a sua leitura devocional? Porque a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus é majestosa. Que voltemos para Deus de todo o nosso coração. Que os nossos ouvidos não estejam tapados como víboras surdas, mas que o nosso coração esteja dilatado, os nossos ouvidos abertos para ouvir a majestosa voz de Deus. Porque a majestosa voz de Deus é uma voz que transforma a nossa vida. Jó, ao ouvir a voz majestosa de Deus, ele reconheceu que ele estava equivocado. Ele disse: eu me arrependo no pó e na cinza. Falei coisas que eram maravilhosas demais para mim que eu não entendia. Diante da majestosa voz de Deus, só resta a mim e a vocês nos dobrar, a nos humilhar e ver a nossa pecaminosidade e nos encurvar diante de Deus, recorrendo à sua misericórdia e à sua graça. Como fez Simão Pedro, como fez Jó. Que eu e você possamos ser transformados pela voz majestosa da palavra de Deus. Que esta verdade seja experimentada por mim e por vocês. É uma grande necessidade nossa. Deus tem falado de muitas maneiras. Temos nós, porventura, ouvido a sua voz? O terceiro subtópico. O Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto, entre o capítulo 3 e o 37 do livro de Jó. A Deus como... Aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, esta era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Desta forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente da sua criatura e do seu povo. Esta visão tradicional acabou por exaltar a soberania de Deus, a transcendência de Deus, mas diminuir a sua compaixão, misericórdia, a sua imanência, o seu amor. Aqui está uma visão equivocada. Deus, ele é sim um Deus transcendente, que está acima da criatura e sobre ela. Um Deus que os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Mas também é um Deus que se identifica conosco por meio da pessoa bendita de Cristo, que se fez homem. Ele é um Deus que tem um interesse em se relacionar com o seu povo, é um Deus presente. É um Deus que está presente na história, é um Deus que assiste o seu povo. E neste contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Esse era o grande dilema do homem de Uz, de pensar que Deus havia abandonado. O patriarca Jó nada sabia o que estava acontecendo nos bastidores celestiais. Ele não sabia nada sobre a razão do silêncio de Deus. Daí toda a angústia,
o desespero, o sentimento de estar sozinho e abandonado. Para Jó, Deus havia se escondido para não ouvir a sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Deus é um Deus imanente. Você que nasceu de novo, você que creu em Jesus Cristo, você que é uma nova criatura, por certo, em alguns momentos da sua vida, você pode até sentir sozinho e abandonado, mas esse é apenas um sentimento que abriga em seu coração, não é uma verdade da Escritura. Pois o mesmo Deus que fez silêncio do capítulo 3 ao capítulo 38 de Jó, esse Deus estava em silêncio, mas estava todo o tempo presente. Talvez você esteja angustiado, abatido, com medo, diante de tantas coisas ruins que têm acontecido nesses últimos dias e principalmente neste ano. Mas eu quero te dar uma palavra de consolo da parte de Deus. Deus é um Deus presente. Deus assiste você, meu irmão. Deus não te abandonou. Você precisa confiar nesta verdade da Escritura. Ainda que Ele esteja em silêncio, Ele está ao seu lado. Deus tem estado com você. Ele não tem te deixado e nem tem te desamparado. É isso que ensina a Escritura. Você precisa confiar em Deus. Você precisa se firmar na verdade para que estes sentimentos possam ser extirpados do seu coração. Creia tão somente no Senhor. Creia na sua palavra. Que a partir desta lição, você possa ter um entendimento correto acerca de Deus. Tanto da sua imanência ou da sua transcendência. Para que haja equilíbrio. Ele é sim um Deus soberano. Mas os amigos de Jó, de forma equivocada, exaltaram a soberania de Deus, mas desprezaram o seu amor, a sua misericórdia, que também são atributos de Deus, inerentes de Deus. Confia no Senhor. Resumindo esse tópico primeiro, Deus se revela ao homem e se mostra presente diante da angústia. Esta é uma verdade da Bíblia. Um Deus que está presente na hora da angústia. Então clama ao Senhor, busque ao Senhor, coloque diante dele toda a sua ansiedade. Porque Deus é que tem cuidado de vós. O segundo ponto dessa lição é a revelação de um Deus sábio. Primeiro subtópico, na mecânica celeste. Deus convida Jó agora a contemplar o universo e vê-lo, como ele funciona. Há uma mecânica que rege os fenômenos naturais, de forma que garante a sua perfeita regência. Agora Deus desafia Jó a contemplar tudo isso e ver o seu funcionamento harmônico. Atende um propósito superior. O salmista disse: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, verso 1. Jó tem se comportado como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Por isso o Criador o desafia a contemplar o mar e o sol, pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar e menos ainda das dimensões da criação. Então Deus faz várias perguntas para Jó. Onde estava você quando eu coloquei o fundamento da terra? Onde estava você quando eu coloquei limite nos mares? Então Jó nada sabia diante da sabedoria infinita de Deus. Há um Deus presente que atua na história. Há um Deus que sustenta o universo pelo seu poder. Há um Deus que rege todas as coisas de forma ordenada, desde o início até agora, e fará até o fim. Ele é o Deus criador, é o Deus sustentador, que sustenta todas as coisas.
Então, diante deste conhecimento maravilhoso da sabedoria de Deus, só nos resta humilharmos diante da sua majestade. Pois todos nós somos ignorantes quando comparados a Deus que é sábio. Um Deus que tudo rege para o louvor da sua glória. É um Deus que sustenta todas as coisas na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões: como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria aos seus filhotes e protegê-los dos predadores? E o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia? Está claro que há uma providência divina que preserva todas as coisas criadas. Pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente, com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. E foi diante dessas verdades que Deus colocara diante de Jó, é que ele foi levado a se humilhar. Ele viu que nada sabia. Mas que Deus é o soberano Criador. Que Deus é um Deus sábio. Que nele está a sabedoria. Que não há sabedoria à parte de Deus. Porque Cristo é a sabedoria de Deus. O Evangelho é a sabedoria de Deus. Só resta nos humilharmos diante de um Deus tão sábio, que rege todas as coisas, que fez todas as coisas com suas peculiaridades, e que todas elas funcionam da forma que Deus criou para que funcionasse, e Ele sustenta todas as coisas. Terceiro subtópico, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, era verdade, Jó disse muitas coisas que era verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador, acerca de Deus. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade de Jó, e nem à sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo, pois que agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida, cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo e em nossa vida. Cada vida formada, cada ação de Deus em preservar todas essas coisas, é Deus, por sua misericórdia, dando-nos a conhecer a Ele. O salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras de suas mãos. Em Romanos 1, diz que a divindade de Deus e o seu eterno poder são percebidos pelas coisas criadas. Que Deus maravilhoso, que Deus gracioso, que deixa ser conhecido pela sua criatura. Pois Ele mesmo é quem deseja
se revelar a nós. Não foi Adão, após a queda, que clamou pela presença de Deus, pela manifestação de Deus no jardim, não. Ele se escondeu, ele fugiu de Deus. Mas foi Deus que procurou Adão. Foi Deus que chamou Adão. Foi Deus que quis se apresentar a Adão. Esse é o Deus gracioso que teve interesse de nos redimir. Que teve o interesse de dar-se conhecer a nós. De deixar ser conhecido por nós. Esse é o Deus maravilhoso, gracioso. Um Deus que é transcendente. Que a minha mente não pode concebê-lo na sua totalidade, nem a sua mente. Pois quando Salomão foi edificar o templo, ele disse: Senhor, nem o céu dos céus pode te conter. Mas um Deus que quis se revelar a nós. Bendito seja o nome desse Deus, por sua graça tão maravilhosa. A parte 3 dessa lição. Terceira parte, a revelação de um Deus poderoso e justo. Primeiro, o Behemote e o Leviatã. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Enquanto o Behemote representava a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, desta forma em Isaías 27. Assim, o Behemote como o Leviatã representa o ápice da força, tanto natural como sobrenatural. Assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, Behemote e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Deus diz para ele: pode, Jó, porventura, você domar essa criatura? Você pode, Jó, porventura, pegá-lo como um bicho de estimação para suas filhas? Você pode pescá-lo com um anzol? Então Jó era impotente diante dessas criaturas. Deus estava mostrando para Jó o quanto ele é soberano, de que ele foi quem criou essas criaturas, de que ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Se Jó não conseguir domar essa criatura que representava o ápice da força natural, como do sobrenatural, assim como é o mundo inexplicável, o maravilhoso, inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mas todas essas coisas, tanto o maravilhoso mundo, inexplicável cosmos criado por Deus, e essas duas criaturas extraordinárias, tudo isso era obra das mãos de Deus. É um Deus que transcende todas essas coisas. Um Deus que não pode ser comparado com as suas criaturas. É um Deus que está acima de tudo e de todos. O ponto 2, justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar com o Behemote nem com o Leviatã, então como poderia tratar deste mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos?
Deus desejava mostrar a Jó o seu erro, ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele nem com os ímpios, com o ímpio. Seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações? Se ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus, logo jamais poderia ser igual ou mais justo do que o próprio Criador, nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Efésios 2:8. É pela graça que somos salvos, mediante a fé no nome de Jesus Cristo. E isso não vem de vós, nem de mim, é dom de Deus. Jó dependia era da graça de Deus. Jó dependia de se humilhar debaixo das poderosas mãos de Deus e não de auto se justificar. Ele precisava se encurvar diante de Deus, reconhecendo que Deus é um Deus justo, mas também é um Deus gracioso. É um Deus tardio em irar, mas grande em misericórdia. E esta misericórdia, ao desenrolar do livro de Jó, então Jó experimenta esta graça. Quando Deus manda ele orar pelos seus amigos, então Deus restitui a Jó novamente e de forma abundante tudo aquilo que ele havia perdido. O que eu e você precisamos é de entender que Deus é justo e que nele não há injustiça. Que em Deus não há injustiça. Deus é um Deus justo. É um Deus que age com justiça. É um Deus que salva com justiça. É um Deus que condena com justiça. Mas também é um Deus gracioso, que não pode estar separado também. Mesmo condenando, é um Deus gracioso. Mesmo condenando, ele continua sendo amor. Porque sendo Deus justo, ele não pode tolerar o mal, o pecado. Mas ele é um Deus gracioso, que quando há arrependimento e fé na pessoa bendita de Cristo, há salvação para as almas. Há graça para você, meu amigo. Há graça para você. Reconheça que Deus é um Deus justo e santo, mas que Ele também é um Deus gracioso, que por meio da fé, no nome de Jesus Cristo, você pode ser salvo. Porque isso é um dom de Deus, é um presente de Deus, a salvação. Foi do interesse de Deus se revelar aos homens. Deus é um Deus que se relaciona com o homem, com o seu povo. É um Deus que assiste os santos, aqueles que creram em Jesus Cristo. Havia em Deus esse interesse antes da fundação do mundo. Deus se revelou ao homem. Deus entrou na história e no tempo. Lembra que eu disse sobre a transcendência de Deus? É um Deus que não está preso ao tempo. É um Deus que é um ser atemporal. Mas Deus, por sua infinita e bendita misericórdia, por sua maravilhosa graça, desejando salvar um povo que havia perdido, Ele se fez carne. Deus se encarnou. Nasceu da Virgem Maria. Se tornou gente como a gente. Mas sendo Deus, viveu uma vida santa e irrepreensível. Porque era necessário para que ele cumprisse a sua missão de como um cordeiro que não tem mancha. Trabalhou com seu pai.
cumpriu os seus deveres de cidadão. Pregou. Viveu entre nós, vestiu pele humana. Ele veio até nós. Foi até a cruz, obediente até a cruz. Porque ele veio para nos comprar. Ele veio morrer pelos nossos pecados. Ele veio porque ele desejava se relacionar comigo e com você. Ele tinha o seu nome. Cristo morreu especificamente para você, por você. Ele morreu especificamente por mim. Ele tinha o meu nome em mente quando ele foi à cruz, ele tinha o seu nome em mente. Suportou a ira de Deus. E rendeu o Espírito. Ele morreu para salvar o seu povo do seu pecado. Esse mesmo Cristo que veio nos resgatar, ele foi assunto aos céus, mas disse, os anjos deram testemunho quando ele estava subindo, olha, disse para os discípulos, lá no Monte das Oliveiras, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. E Cristo disse em João que ele voltaria, que ele iria para o Pai, e que lá haveria muitos lares, muita casa, e que ele voltaria para nos levar, para que nós estejamos com ele. Olha que graça maravilhosa. Estaremos para sempre com esse Deus que se interessou em nós. Um Deus que entrou no tempo para nos salvar. Um Deus gracioso. Você, meu querido ouvinte que nos assiste nesta manhã, você que ainda não se rendeu a Cristo, se renda a Ele. Esse Deus veio até nós. Ele andou entre nós. Viveu aqui. Que você creia no nome de Jesus Cristo para a salvação da sua alma, para a remissão dos seus pecados. Um Deus que se interessa em você. Se arrependa nesta manhã dos seus pecados e creia nele. Quero concluir esta lição. Mas antes de concluir esta lição, eu quero te dar a oportunidade, nesta manhã, de adorar esse Deus. Esse Deus tão maravilhoso, um Deus que se relaciona, um Deus pessoal. Um Deus que fez uma promessa para o seu povo, que nós o veremos naquele dia como Ele é. Então vamos adorar esse Deus. Então adora esse Deus com as suas ofertas, com seus votos, com seus dízimos. Aqui está o Pix, está o PicPay, as contas também da igreja para transferência bancária. Então faça isso com alegria. Diante de tamanha majestade e bondade de um Deus puro e santo que veio até nós, que se revelou a nós. Para que você possa adorar esse Deus, se humilhar diante desse Deus. Você possa reconhecer que tudo que você possui pertence a esse Deus. Então adore a Deus nesta manhã. Entrega a Ele de todo o coração, com alegria. Concluindo, neste estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu. O encontro com Deus. Esse se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos. Cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e em qualquer situação. Louvemos ao nosso Deus.
que as circunstâncias não venham impedir você de adorar esse Deus. Deus governa. Deus está sentado no seu trono de glória. E Ele governa todas as coisas, ainda que parece ser um caos. Mas todavia, Deus governa tudo. Deus rege todas as coisas para a sua glória e para o bem dos seus eleitos. Glória a Deus por esta manhã. Glória a Deus por tudo que o Senhor nos ensinou através dessa lição. Que possamos, neste momento, agradecer a Deus. Então vamos orar a Deus com o coração agradecidos por tudo que Ele tem feito a nós e por ter nos dado a oportunidade de conhecê-lo. Vamos orar. Senhor, obrigado por sua maravilhosa graça. Obrigado porque o Senhor quis se revelar a nós. Obrigado porque o Senhor foi quem enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Obrigado porque o Senhor nos amou quando éramos ainda pecadores. Obrigado porque o Senhor desejou nos salvar. Porque o Senhor quis se relacionar conosco. Obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa. Obrigado pela vida daquele, Senhor, que de forma graciosa, Senhor, tem contribuído para a sua obra. Que o Senhor possa abençoar abundantemente a vida do seu povo, Senhor. Ó Deus, que a tua graça e a tua misericórdia esteja conosco, não só hoje, mas para sempre. Que haja em nós o conhecimento correto acerca de quem o Senhor é, para que nós possamos ter uma fé firmada no Senhor e na verdade da Escritura. Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém.